E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Viagem Gramatical. Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Estamos dando continuidade à série de aulas sobre sintaxe. E hoje temos como tema os termos integrantes da oração, ou seja, os complementos verbais. Complementos verbais são termos integrantes porque interam, completam a significação transitiva dos verbos e nomes. Na nossa língua, sabemos que em alguns momentos, tanto os verbos quanto os nomes precisam ser completados para transmitirem um enunciado de sentido completo. E são dois os complementos verbais: o objeto direto e o objeto indireto. Objeto direto é o complemento dos verbos de predicação incompleta que não são regidos de preposição. Sabemos que os verbos podem ser intransitivos, aqueles que apresentam um predicado de sentido completo, ou seja, que sozinhos podem formar o predicado. Isso foi explicado na aula 5. Os verbos podem ser transitivos, aqueles que sozinhos não são capazes de formar um predicado de sentido completo. Por isso, precisam de complementos para formarem um predicado de sentido completo. E esses complementos verbais podem ser complementos diretos ou indiretos. Alguns meninos jogavam futebol. Se eu escrever essa oração até o verbo jogavam, fica a pergunta: jogavam o quê? Então, nós percebemos que o verbo jogavam sozinho não é capaz de formar um predicado de sentido completo. Por isso, precisa de um complemento. Então, eu tenho aqui o verbo e um complemento verbal para formar um predicado de sentido completo. Os meninos jogavam o quê? Futebol. Então eu tenho aqui o verbo, o complemento verbal. Esse complemento verbal é chamado de objeto direto. Quando o verbo é transitivo direto, pede um objeto direto. Quando o verbo é transitivo indireto, pede um complemento indireto, ou seja, um objeto indireto. E chama-se objeto direto porque entre o verbo jogavam e o complemento, o objeto direto futebol, não existe preposição. Então, por isso, verbo transitivo direto e aqui objeto direto. A palavra futebol completou o sentido do verbo, mas sem o auxílio de preposição. Mesmo explicando isso, os termos integrantes, eu tenho aqui o termo integrante, que é o objeto direto, mas ter um termo integrante não quer dizer que isso anula ou que os termos essenciais da oração deixam de existir. Porque eu pego esse verbo aqui, jogavam. Quem é que jogavam futebol? Alguns meninos. Então eu tenho aqui o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa, que é um dos termos essenciais da oração,
E tenho aqui o predicado, que é outro termo essencial da oração. O predicado é aquilo que se fala acerca do sujeito. E o termo integrante vai aparecer justamente dentro do predicado. Ou seja, esse é um termo que complementa o verbo, que completa o sentido do verbo, para que esse predicado aqui tenha um sentido completo. Aninha fez tapiocas de coco. O verbo é fez. Se eu escrevesse apenas até o verbo, Aninha fez, fica a pergunta: fez o quê? O que é a pergunta para encontrar o objeto das orações. Então eu tenho aqui tapiocas de coco, é o termo que completa o sentido desse verbo para que esse predicado tenha sentido completo. Então, tapiocas de coco é o objeto direto do verbo fez, que é verbo transitivo direto. Amaro pintou a casa. Sujeito Amaro. Pintou a casa, o predicado. Mas se eu escrevesse até o verbo, Amaro pintou. Pintou o quê? A casa. Então, a casa é o objeto direto do verbo transitivo direto, pintou. Então, isso aqui é um termo integrante. Ela cantava a mesma música todo dia. Sujeito, ela. Cantava a mesma música todo dia, o predicado. Ela cantava o quê? A mesma música todo dia é o objeto direto do verbo cantava. Então, verbo transitivo direto pede um objeto direto. Escutemos a Deus. Esse aqui é um caso especial. O verbo escutemos é transitivo. Se o verbo é transitivo, ele pede um objeto direto, mas esse a aqui não é um artigo, porque a palavra Deus é masculina. Esse a aqui é uma preposição. Mesmo sendo preposição, esse objeto aqui é um objeto direto. Portanto, é o que chamamos de objeto direto preposicionado, porque entre o complemento e o verbo há uma preposição, mas o verbo não é regido de preposição. Ele continua sendo um verbo transitivo direto, porque quem escuta, escuta algo. Então, escutar Deus, a pessoa escuta o que Deus fala. Por isso, escutar a Deus, escutar a voz de Deus. Mas como não tem a palavra voz, escutar a Deus. Preposição, mas isso aqui é uma palavra masculina. Então, objeto direto preposicionado. Esses são casos especiais, existem, por isso é importante saber a regência dos verbos. Passemos aqui para o objeto indireto. Objeto indireto é o complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. Porque as preposições às vezes aparecem depois de verbos intransitivos, mas elas têm valor circunstancial. Não é esse caso aqui. O valor aqui é de complemento mesmo. Adilson precisou de dinheiro. Adilson é o sujeito, precisou é o verbo. E quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Entre o verbo precisou e o complemento dinheiro, nós temos aqui uma preposição, a preposição de. Nesse caso, é importante saber quais são as principais preposições.
Se a pessoa não sabe quais são as preposições, aí fica difícil definir um objeto direto e um objeto indireto, visto que a preposição vai existir, mas a pessoa não sabe o que é preposição, então não tem como classificar com precisão. Então eu tenho aqui um verbo, uma preposição, um complemento. Essa preposição é o diferencial entre esse objeto indireto e esse objeto direto. No objeto direto não há preposição, há apenas o verbo mais complemento. No objeto indireto nós temos o verbo, preposição mais complemento, ou seja, uma preposição situada entre o verbo e o complemento. Nordestinos gostam de festa junina. O verbo é gostam. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Nordestinos gostam. Ficaria no ar a pergunta. Gostam de quê? Então, festa junina é o complemento. De é a preposição necessária para fazer sentido ao enunciado. Então, verbo, preposição, complemento verbal. Objeto indireto. Zito lutou contra muitos inimigos. Quem luta, luta contra algo ou alguém. Então aqui a preposição, o verbo, preposição, complemento verbal. Portanto, eu tenho aqui um objeto indireto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Leninha deu bom dia a todos. O verbo é deu. O verbo deu é bitransitivo, ou seja, é um verbo que pede dois complementos. Um complemento direto, deu, bom dia. Entre deu e bom dia não há preposição. E a todos, entre o verbo deu e todos há a preposição a. Então, um objeto direto, um objeto indireto. Por isso é um verbo bitransitivo. Então, vimos que as orações apresentam termos essenciais e termos integrantes e termos acessórios. Já vimos os termos essenciais, o sujeito e o predicado, e agora estamos vendo os termos integrantes. Então, nesses termos integrantes aqui, estamos vendo os complementos verbais, ou seja, os complementos verbais são chamados de objetos, e esses objetos podem ser diretos, quando aparecem sem o auxílio de preposição, e podem ser indiretos, quando entre o verbo e o complemento há uma preposição. Então, fica aqui um exercício para um treino e espero ter contribuído para a sua aprendizagem. E daqui uns dias continuaremos com a sequência de aulas, se Deus quiser.